Nós temos na Bíblia uma carta com 13 versículos. Quem escreveu foi o discípulo amado de Jesus, que nós conhecemos por João, o apóstolo João, aquele que sempre esteve mais próximo de Jesus e teve uma afinidade muito bonita. É comum isso em nossas vidas, a gente ter afinidade com alguma outra pessoa, né, ter aquela afinidade. E Jesus teve com João, aquele que ficou preso na ilha de Pátimo e provavelmente foi exilado por lá e ficou. Então, na segunda carta, só tem 13 versículos. E é interessante nesses 13 versículos que nos primeiros 6 versículos, que são só 13, então basicamente a metade, ele citou 4 vezes a palavra verdade. 4 vezes a palavra verdade. E ainda, dentro dos primeiros 6 versículos, ele citou 4 vezes também mandamento. É interessante observar isso. O que será que João estava preocupado com os seus ouvintes, com os ouvintes do Evangelho, para ele repetir isso algumas vezes? E a gente pensa, não bastava ele falar uma vez só, que essa é a verdade que vocês estão praticando na igreja, e depois citar uma vez, estes são os mandamentos? Numa pequena carta, ele faz questão de citar por 4 vezes verdade e 4 vezes, nos primeiros 6 versículos, mandamentos. Alguma razão especial ele tem para alertar os cristãos, aquele pequeno rebanho que teve o começo e que ficou guardada para nós nos dias de hoje, depois de vários séculos da sua partida desse mundo. E podemos observar que, nesses primeiros versículos, que ele vai citar 4 vezes a palavra verdade, ele está elogiando e, ao mesmo tempo, destacando que essa verdade tem uma fonte segura, que podemos confiar. Essa verdade ela é única. E quando ele cita mandamentos, ele cita a fonte segura que veio do Pai. Então João já está vendo o que estaria acontecendo logo depois daqueles dias que Jesus voltou aos céus, como o Espírito Santo que está revelando para ele, tanto o Evangelho como essas 3 cartas que ele escreveu, a primeira carta, a segunda carta do qual nós estamos e a terceira carta. E estava vendo que as pessoas que são inimigas do Evangelho, inimigas de Deus, inimigas de Cristo, são os assassinos. Por quê? Nessa carta, na primeira carta, nessa carta ele vai citar que são aqueles que são contra Cristo, os anticristo, e ele cita o nome na primeira carta, no capítulo 3, e depois no capítulo 5, de Caim, que era do mal, que assassinou seu irmão. E nós vamos observar que ele associou a morte física com a morte espiritual. No meio dessa conversa que ele está tendo nessa carta, ele vai mencionar Caim. Ele voltou lá no início das Escrituras, dizendo que o desejo de Deus não é só na nova aliança. O desejo de Deus foi que o homem estivesse perto dele, perto de Deus. Aquele a quem ele criou a sua imagem e semelhança, ficasse pertinho dele, para que pudesse crescer e tomar a decisão de fazer a morada eterna com Deus. Como o homem tem o livre-arbítrio, então Deus o deixou, mas Deus não o abandonou. Deus o deixou tomar suas decisões. E nas decisões que nós tomamos decisões erradas. Até para a eternidade tomamos decisões erradas, porque só há um caminho que conduz para a vida eterna. Ele começa bem assim, no versículo 1 da segunda carta de João. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos quanto conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco
em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos teus os que andam na verdade. Percebeu que foi 4 vezes a palavra verdade? Ele está falando aqui de uma senhora irmã, uma igreja que está em um outro lugar. E ele ficou feliz porque estas pessoas encontraram a verdade e continuam andando na verdade. Esse é um ponto interessante. De onde vem essa verdade? É a fonte segura que vem de Deus. Nós podemos observar que essa conversa que ele vai, em esse argumento que ele está colocando na carta, ele continua no meio do versículo 4, né? Esse que anda é verdade, de acordo com o mandamento que recebeste da parte do Pai, da parte de Deus, o Deus eterno, o Criador, o Senhor, o Pai eterno. E agora, Senhora, falando da igreja, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que estivesse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Ele citou essa fonte, que esse mandamento vem do Pai, e ele falou 3 vezes mandamento e 1 vez mandamentos, porque Deus já havia dado mandamentos na antiga aliança e agora dá mandamentos na nova aliança, da qual nós estamos vivendo. E é interessante observar que esse contraste que ele vai fazer agora, a partir do versículo 7, nos ajuda a compreender um pouco mais a preocupação do apóstolo João. Deve ser a nossa preocupação também. Porque hoje o homem não respeita épocas e as alianças. O homem quer chegar aos céus e acabou fazendo meio que uma salada das 2 alianças. A nova aliança e a antiga aliança. Essa salada traz confusão na mente das pessoas que querem morar com Deus. E ele cita no versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, o enganador é o anticristo. O anticristo, eu já falei em outros vídeos, está aí no canal, é a pessoa que não obedece aos ensinos que estão no Evangelho segundo a nova aliança. Porque são 2 alianças. O apóstolo Paulo retratou isso bem no livro de Gálatas. Uma representa Jerusalém, que é o Monte Sinai, que aponta o pecado, e a nova aliança representa a vida eterna, o reino celestial, do qual Cristo é o sumo sacerdote que está no tabernáculo lá nos céus, não feito por mãos de homens. Hebreus mencionou bem isso também, e Gálatas menciona isso também, né? Falando para nós para ter o cuidado. E aqui, quando ele diz de anticristo, nós podemos observar que esse anticristo é aquele que traz a morte espiritual para os seus ouvintes. No capítulo 3 da primeira carta, no versículo 11 e 12, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. O amor abre o caminho, o não amor fecha o caminho. Aí ele disse, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justa. Você quer produzir na sua vida obras boas? Então você tem que estar ligado ao Evangelho. Porque se você não estiver ligado ao Evangelho, você não tem como produzir o amor verdadeiro. O amor para com seu irmão, para com Deus e para com Cristo.
Mas se você não aceita ou as coisas que Jesus ensinou e tenta ensinar as coisas que estão na antiga aliança ou outras coisas, você está mostrando uma negação para com o próprio Deus que habitou entre nós na pessoa do Filho. Preste bem atenção nestas coisas. O Evangelho está acima da lei de Moisés. Moisés era um servo e serviu muito bem. A nação judaica foi o precursor para trazer as leis e conduzir aquele povo até o nascimento de Cristo. Jesus é o Filho na casa. Que casa é essa? A casa que o Pai construiu lá na eternidade. Onde está o Pai, o Filho e o Espírito. Já citei essa frase em outros vídeos que eu também gravei. E ainda, no mesmo capítulo 5, nós podemos observar, ainda no capítulo 3, podemos observar o versículo 23 e 24, que ele diz bem assim, para tentar mostrar para que o homem não volte para uma coisa que já cumpriu-se na morte de Cristo. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Essa é a vontade do Pai na nova aliança. Também o era na antiga aliança. Feliz daqueles judeus que praticaram segundo os ensinos de Deus na antiga aliança. Bem-aventurados e infeliz aqueles que não praticaram. Feliz do homem que pratica o evangelho como foi ensinado e deixado, porque essa é a vontade de Deus. Aí no versículo 24 ele diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. A vontade de Deus é que nós permanecemos no Evangelho que Jesus ensinou e deixou seus santos apóstolos para poder ensinar para a igreja. Então devemos ficar dentro do Evangelho, porque ele são os mandamentos que Deus deu a todos os povos na nova aliança. Vou repetir isso quantas vezes for preciso, porque esse é o mandamento que Jesus trouxe, as boas novas. E também os apóstolos saíram enfrentando dificuldades, prisão, morte física, mas atravessou fronteiras com o Evangelho. E pela graça de Deus, esse Evangelho chegou até a mim e até você. Basta a gente observar e seguir esses mandamentos. No capítulo 5, no versículo 3 ao 5, ele diz bem assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E este é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Agora, se você diz que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas não observa os seus ensinos e volta para ensinar doutrinas que já se cumpriu na vida dos judeus na antiga aliança, você não está mostrando o amor para Cristo. É isso que ele diz no versículo 7 da segunda carta que estamos lendo. As pessoas que não confessam Jesus vindo em carne, que aceitam ele como Senhor, que pela fé reconhece que ele foi morto e que ressuscitou o terceiro dia e voltou a estar ao lado do Pai, esperando todos quantos buscam ele. Então, esse é o anticristo. O anticristo é aquele que está contra o que Jesus ensinou. Mesmo que diz que aceita, mas se você não pratica, você está contra. Você é o desobediente. Você está assassinando a sua própria vida, como Caim, por não mostrar o amor que Deus determinou. E está assassinando aquelas pessoas
que você não está tendo cuidado para ensinar o evangelho puro para que elas possam praticar. Aí ele diz, no versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o completo galardão. Então, bastante cuidado naquilo que você está praticando, aonde você está congregando. Bastante cuidado, porque se não estiver segundo o Evangelho, você está sendo um anticristo. Você não está mostrando o amor para com o Pai. Você está assassinando a sua própria vida e assassinando aqueles que são os teus ouvintes. Aí ele diz no versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe dê as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplices nas suas obras más. Então, se não é a doutrina que Jesus ensinou e ordenou para que pudéssemos repetir esses mesmos ensinos, se essa pessoa vem tentando enrolar você, dizendo que outras doutrinas são importantes, tenham cuidado. É assim que muitos vão perecer no castigo eterno, por não prestar atenção nos ensinos que vêm de Jesus. Todo aquele que ultrapassa a doutrina. A doutrina que Jesus ensinou é um fardo leve e suave. Ela não faz do homem um escravo, ela faz do homem um discípulo, um aprendiz para ter a vida eterna. A doutrina que Jesus trouxe e ordenou seus santos apóstolos para ensinar para a igreja, e pediu que nós também ensinasse e vivesse, ela não é pesada. O problema em si é que o homem não quer essa doutrina leve, que é uma doutrina que torna ele escravo. Foi por isso que os judeus foram reprovados, porque perseguiram os apóstolos, perseguiram os primeiros discípulos, porque eles estavam cumprindo a vontade de Deus, seguindo o Evangelho. E os judaizantes, aqueles que não quiseram aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ficaram na antiga aliança, defendendo ela. Como ainda tem muitos que continuam defendendo aquela doutrina que se cumpriu na antiga aliança. Rejeitam a nova aliança. Pegam partes que interessam. É por isso que nós precisamos ter bastante cuidado. Ele completa a carta nos 2 versículos 12 e 13. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com tinta ou papel, pois espere ver-te em breve, para completar a nossa alegria. Os filhos da sua irmã eleita o saúdam. Os discípulos da igreja que estão praticando certo estão saudando uns aos outros. É uma bênção muito grande poder ter o privilégio de conhecer o Evangelho e examinar os pontos, por que é que os apóstolos sofreram, por que é que pagaram com a própria vida. É porque eles não estavam mais praticando doutrinas que veio da antiga aliança. E eles foram perseguidos, mortos e presos. Perseguidos, mortos e presos, para não pregar a morte espiritual para outras pessoas, os teus ouvintes. Devemos também ter bastante cuidado para não sermos mortos espiritualmente e pregar a morte para outros. Que Deus nos abençoe e nos dê muita sabedoria para estar sempre examinando e olhando onde estamos pisando, para não correr o risco de sermos mortos desde já para a vida eterna, achando que estamos indo para os céus. É isso que Deus sempre quis. Amar, amar e amar. Que Deus nos abençoe. Se você já é inscrito no canal, continue desfrutando
dessa boa palavra, mande para outras pessoas enquanto há tempo, para que eles possam também, com essas pequenas mensagens, ir desfrutando e aprendendo e crescendo. Se você é só um visitante do canal, seja bem-vindo. Eu oro para que Deus o abençoe e abençoe todos aqueles que você tem enviado esses vídeos. Se tem o desejo de inscrever-se, fique à vontade. O importante é você crescer espiritualmente e servir ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe.